A gente escuta falar sobre memória muscular, mas obviamente o músculo não tem cérebro e você em casa deve ter pensado, tem gente que nem cérebro tem, concordo com você, mas vamos ficar no músculo que já é embaçado o suficiente. E então, de onde que vem esse negócio de memória muscular? Isso existe, isso é mito? Porque se você procura às vezes em coisas acadêmicas você não acha, né? Então vamos falar sobre isso. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque quando a gente fala, e eu penteei a sobrancelha, quando a gente fala de memória muscular, a primeira coisa que nos vem à cabeça é realmente que o nosso corpo grava condições que permitam que o nosso músculo volte mais rápido ou alguma coisa nesse sentido. E na verdade é muito disso. Só que o pessoal, na hora de explicar o que seria, cria umas teorias que são muito bizarras, né? Então, enfim, como é que a gente vai usar a memória muscular a nosso favor? Isso é muito importante. Primeiro, que o nome correto não é memória muscular, tá? Na verdade, assim, o memória muscular é correto para o popular. Mas quando você fala de acadêmico, você está falando de lastro com a atividade física. Que provavelmente poucas pessoas conhecem esse nome, né? Eu digo porque vira e mexe um aluno meu vem e pergunta, Leandro, e memória muscular? E eu nunca vi um aluno meu perguntar sobre lastro. Leandro, fala um pouquinho do lastro da atividade física. Mas o nome correto é esse, lastro com atividade física. É um pouco mais amplo do que a gente pode imaginar, porque a gente falou de atividade física. Então vai além da musculação. Para ser muito mais pontual, tá? Seria exercício físico. Porque qual que é a diferença de atividade física e exercício físico? Isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou mexendo aqui, é uma atividade física. Para se tornar um exercício físico, tem que ser uma atividade física com um objetivo de forma repetitiva. Então, se eu fizer isso aqui, é uma atividade física. Se eu fizer isso daqui com o objetivo de crescer várias vezes por um longo tempo, é um exercício físico. Então, é lastro do exercício físico. Quando nós pensamos nisso, temos uma primeira teoria que foi até muito explorada e popularizada pelo Rainy Rumbold, ali por volta de 2010, 2015, que era a teoria da fáscia muscular. O que é essa fáscia muscular? Essa fáscia é uma película que vai revestir o músculo, na verdade ela faz parte do músculo, e essa fáscia, em teoria, ela prende o músculo. E aí quando você vai hipertrofiando, você vai alargando essa camada de proteção. E nessa teoria, né, diz que essa faixa que limita o crescimento. Porque uma vez que você alarga ela, e aí você volta a perder massa muscular, né, volta para uma condição menor, na hora de crescer você vai crescer muito mais fácil, porque o músculo não tem mais que alargar essa fáscia. Pessoal, essa teoria, apesar do Rainy Rumbold com o FST7, né, que ele que criou o FST7, treinou Jay Cutler, treinou Phil Heath, então você está falando de um cara que carrega os maiores títulos do Mr. Olympia, na verdade não é o atleta, é o treinador, você vê que eu puxo a brasa para minha sardinha, mas tudo isso é maravilhoso e devemos dar todo o crédito para ele, mas essa teoria da fáscia não é verdade. O crescimento muscular, ele acontece muito devagarinho e a fáscia não limita nada. É verdade que a fáscia alarga e depois que você perde massa muscular, ela fica um pouco mais alargada, mas isso na prática é absolutamente irrelevante. Não quer dizer que o treinamento FST7 é ruim. Leandro, você usa FST7 com seus alunos? Uso. Tem vídeo aqui no canal explicando FST7? Tem. O que a gente vai encontrar então, Leandro, de sólido? O que é verdade? Nós temos agora um conhecimento nessa teoria aplicado na prática. E aí esse conhecimento é muito importante que a gente entenda perfeitamente. Porque você poderia dizer assim, tudo bem, o cara que já treinou, ele tem conhecimento, e é por isso que ele evolui mais rápido. Isso é verdade ou não? Sim, ponto final. Mas quer dizer, tudo bem, mas por que então eu, que sou iniciante, contratei a melhor assessoria esportiva do Brasil, leandrotwin.com.br, contratei o melhor nutricionista, o melhor médico, e aí o cara que está voltando a treinar, dá um tiro lá na frente, eu até evolui melhor, mas não foi no ritmo daquele cara que está voltando.
Então, porque aqui nós vamos dividir em dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que é transferível, tá? Eu sei, quem é pedagogo, quem é da área da educação, esse termo é ridículo. Eu sou pedagogo também. Você não transfere o conhecimento, né? Você estimula o aluno a criar o seu próprio conhecimento, etc, etc, etc. Senão fica uma educação bancária, né? Coloco o conhecimento no aluno e saco no dia da prova, que a gente sabe que 90% do ensino é assim, que é o ensino tradicional. Então, por exemplo, eu posso chegar para uma pessoa e ensinar ela como é a alimentação certa. Então, ó, você vai comer 100 gramas disso, 200 daquilo, etc. Eu posso chegar e falar assim, ó, a estrutura do treino é essa, você vai treinar peito com panturrilha, você vai fazer tantos exercícios, tantas séries, você vai até a falha, técnica avançada, tudo bonitinho. Essa semana você vai descansar. Por quê? Porque eu estou mandando. Então, esse tipo de conhecimento ele é transferível, né, entre aspas, novamente. Mas eu digo, eu consigo passar isso para o meu aluno. Mas isso, a pessoa poderia contratar alguém. Poderia estudar e aprender, verdade, mas ela também poderia contratar alguém. Então, até aqui, o que é memória muscular aqui? Nada, nada. Só que existe um outro tipo de conhecimento que vai entrar no lastro da atividade física muito bem, que é o aprendizado neuromotor. Então, quando eu trabalho com um aluno novo, eu peço para ele treinar até a falha. Por quê? Porque treinar até a falha é um fator determinante. Leandro Twin, você já ensinou aqui no canal como é que treina até a falha? Já. Lembra de procurar aqui, Leandro Twin mais tema. Mas quando eu ensino isso, até você aprender isso de fato e aperfeiçoar isso, não é tão simples assim. Então, quando você fala de pegar algum atleta de qualquer modalidade, vamos pegar um nadador. Nadador não, porque tem gente que não sabe nadar, como por exemplo eu. Vamos pegar um jogador de futebol. Então você pega o Neymar, coloca 5 câmeras, filma o chute dele perfeito, filma o drible dele perfeito e fala, copia. Aí você vai dizer, não consigo, preciso treinar. Ué, mas não tá vendo? Que é? Você é jumento? Não consegue enxergar? Você vai dizer, não, consigo enxergar, mas eu não tenho essa habilidade motora. Então, por mais que você veja, não quer dizer que você aprende neuromotoramente falando. Então, quando o seu professor te ensina o movimento correto de um determinado exercício e pede para você ir até a falha, e até a falha é o quê? É quando não subir mais nenhuma. Beleza, tudo isso entrou na tua cabeça. Mas na hora de fazer na prática, não é tão simples assim. E isso, ao longo do tempo, a gente vai aprimorando. E quando eu falo ao longo do tempo, é ao longo da vida inteira. Todos os fisiculturistas profissionais, Mr. Olímpia, normalmente eles falam o seguinte, para se atingir, né, o auge é 20 anos de treino. Ou seja, você demora 20 anos aperfeiçoando o detalhinho, o movimentinho, falando, olha, não dá. Mas depois, daqui a alguns anos, você descobre que dava para fazer mais uma. E isso vai fazer muita diferença. Então, quando a gente fala de memória muscular, a gente está falando disso. Eu treino há muito tempo. Ah, não parece, Leandrão, é muito engraçadinho você, viu? Mas eu treino há muito tempo. Então, se eu parar de treinar e eu voltar a treinar, eu tenho o meu conhecimento com o meu corpo. Então, eu vou acertar na minha dieta, eu vou acertar no meu treinamento em termos de estrutura, mas isso eu poderia comprar, caso eu não soubesse. Estaria iniciando agora. Só que eu sei extrair um movimento de mais qualidade, eu sei treinar até a falha com mais qualidade. E isso vai acelerar muito o processo, muito. Então, quando a gente fala de lastro de atividade física, a gente está falando muito mais disso do que de uma condição física propriamente dita. A gente está falando de um lastro com exercício físico, de algo neuromotor. Então, um jogador de futebol que jogou 10 anos profissional, ficar 2 anos parado, ele vai aprender muito mais rápido do que quem nunca jogou bola e começou a treinar. Então, é a mesma coisa na musculação. Fora isso, poderia problematizar mais alguma coisa, Leandro? Poderia. Por exemplo, uma pessoa que já treinou também tem um conhecimento, e esse eu posso compartilhar com você, que é de verificar os 3 pilares hormonais mais importantes. Se um desses 3 pilares não estiver bom, você não vai evoluir bem. E isso em qualquer etapa, seja voltando ou não. Para isso eu fiz um vídeo aqui no canal, certo? Então, estou voltando. Você vai voltar com tudo isso que eu falei e mais verificar esses exames. Tanto eu que já estou treinando direto e não estou tendo resultado ou não estou tendo o resultado que eu mais queria. Esse vídeo é para você.